Começou? Tá pegando aqui, ó? Tá pegando aqui? Fique aí. Tá aqui. Tá pegando aqui? Teorema. Tá? Seja... Diga. Ah, deixa aí. Eu tenho um colega que se visse isso aqui, dava um pulo, se entregava todinho, viu? Hã? O que é isso aqui? É mais que uma barata. É mesmo? Pronto. Você disse para deixar o bico. Ah, não, mas você disse que ela me morder. Função. Se. F. F. Se. Funções. Tá? O teorema é o seguinte. Se, primeiro, FG são contínuas no intervalo fechado AB. Tá? Segundo, F e G são diferenciáveis, tá? No intervalo aberto AB. Terceiro, tá? G' de X é diferente de zero para todo X pertencente ao intervalo AB. E, então, primeira conclusão é que G de A é diferente de G de B e existe um número C no intervalo aberto AB, tal que F de B menos F de A dividido por G de B menos G de A, isso é igual a derivada de F em C sobre a derivada da G em C. Esse teorema ele é conhecido como teorema do valor médio de Cauchy. Tá? Teorema do valor médio de Cauchy. É francês, cara. Eu acho que ele é francês. Tá? De qualquer maneira, a pronúncia é Cauchy. Tá? Então, ele diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F funções. Se as duas funções são contínuas no intervalo fechado AB, as duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto AB, e G' de X é diferente de zero, qualquer que seja X no intervalo aberto AB, então, primeiro, G de A é diferente de G de B, portanto, faz sentido essa expressão aqui, e existe um C no intervalo aberto AB, tal que esse quociente aqui é igual à derivada de F em C sobre a derivada da G em C. A prova disso. Bem, olhando para a G é contínua no intervalo fechado AB e a G é diferenciável no intervalo aberto AB. Então, admito as hipóteses. Admita todas as hipóteses. Então, a primeira coisa que você tem é o seguinte, é que daí existe um número x0 no intervalo aberto AB, tá bom? Daí existe o número x daí, vou até dizer por onde, daí, pelo teorema do valor médio, o teorema do valor médio tradicional, que eu demonstrei para vocês aqui, existe um x0
existe um número x0 no intervalo aberto AB, tal que G de B menos G de A é igual a quê? A F' de x0 vezes B menos A. Ora, mas isso aqui vai ser diferente de zero. Tá? Logo, como F, o x0 está onde? O x0 está no intervalo aberto AB. Desculpe, é igual a quê? A G' de x0, tá? Vezes B menos A. Acontece que o x0 está no intervalo aberto AB. E no intervalo aberto AB, por hipótese, G' de x é diferente de zero. G' de x é diferente de zero em qualquer x no intervalo aberto AB. Em particular, G' de x0 é diferente de zero. Então, a conclusão, G de B menos G de A é diferente de zero. G de B menos G de A é o quê? Diferente de zero. Então, morreu a primeira parte. Agora, a segunda parte. Tá? Então, seja a seguinte função. A função H, que vai do domínio de F interseção domínio de G em R, dada por... Eu já estou dizendo quem é o domínio da H. Quem é o domínio da H? Domínio de F interseção domínio de G. Por quê? Porque a H vai ser definida assim, ó. H de x vai ser f de x menos f de A, tá? Menos, tá certo? F de B menos f de A sobre G de B menos G de A vezes G de x menos G de A. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio de F, interseção ao domínio de G, que é o domínio da H. Olha, repare que para essa expressão fazer sentido, o x precisa pertencer ao domínio de F e também ao domínio da G. E ele pertencendo à interseção dos dois domínios, definição faz todo sentido, ok? Agora, a função H é a F menos uma constante vezes a G menos outra constante. Isso dá, aonde as duas forem contínuas, isso dá uma função contínua. Aonde as duas forem diferenciáveis, isso dá uma função diferenciável. Então, daí, tá? Assim, você tem duas coisas. A H é contínua no intervalo fechado AB. Não só isso. E H é o quê? Diferenciável no intervalo aberto AB. Com, olha aí, quem é a derivada da H em X? Quem é a derivada da H em X? Quem é? Ó? Derivada da H em X é a derivada da F em X, derivada, isso aqui é uma constante, derivada é zero, menos uma constante vezes essa função. Então dá o quê? Dá a constante vezes a derivada da função. Mas quem é a derivada aqui? Quem é? Derivada da G em X. Isso vale para todo x no intervalo aberto AB. Como eu disse, aonde a F e G forem diferenciáveis, a H também será. E as duas são diferenciáveis aqui. Tá? Então, você tem isso, H é contínua, não é aqui ainda, é uma vírgula. H é diferenciável em AB valendo isso. E outra coisa, quem é H de A? H de A fica F de A menos F de A, G de A menos G, H de A é zero. Que também é H de B, ó. Calcule H de B. Quem é H de B? F de B menos F de A. Menos isso aqui
vezes G de B menos G de A. Cancela o G de B menos G de A no numerador e no denominador aqui, multiplicando. Vai ficar F de B menos F de A menos F de B mais F de A, que também dá 0. Ou seja, a função H, ela satisfaz no intervalo fechado AB as hipóteses do teorema de Rowley. Tá? Logo, pelo teorema de Rowley, o que é que acontece? Existe um C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de H em C é 0. Isto é, essa expressão aqui no C é 0. Mas se essa expressão no C é 0, quem é essa expressão no C? Quem é? F' de C, menos essa constante vezes G' de C. Se isso é 0, passando para o outro lado, você vai ter o quê? F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Isso é igual a quê? A F' de C dividido por G' de C. E acabou. Demonstração. Dá? Entendeu? Porque quanto é que dá isso aqui no C? Dá 0. Mas no C quem é? F' de C menos essa constante vezes G' de C. Se isso é 0, passa para o outro lado, você tem essa igualdade. Então esse é o chamado teorema de Rowley. Desculpe, teorema do valor médio de Cauchy. E eu usarei esse teorema para demonstrar a regra de L'Hopital. Tá? A regra de L'Hopital que diz o seguinte. Depois nós vamos aplicá-la. Então, deixemos o teorema de Rowley, o teorema do valor médio de Cauchy aqui, tá bom? Primeira condição para fazer sentido, ó, você tem que ter G de B diferente de G de A. Mas por que isso é verdade? Pelo teorema do valor médio. Já disse aqui. G de B menos G de A diferente de 0, seja, então, a função H dada por essa expressão. Aí a função H satisfaz as 3 hipóteses do teorema de Rowley. E aí tem o que eu quero. A existência do C satisfazendo isso. Agora vamos. Seguinte proposição. Proposição. Alguém tem um PDF visível aí da aula 43? Que possa me passar? Tá aparecendo aí para vocês? Tá não? 43? Tá? Me arruma aí teu celular.
Posso ficar com ele aqui em próximo? Hã? Só para assim. Tá? Só para eu ver o enunciado aqui. Bora, proposição. O meu está corrompido aí. Proposição. Tá? Sejam FG funções. Sejam FG funções. P um número real. Vou botar como está aqui. P um número real. E L um número real. Tá bom? Se, primeiro, limite de f de x com x tendendo a p pela direita é igual a zero. Limite de g de x com x tendendo a p pela direita também é igual a zero. Tá? Existe delta positivo. Isso aí é a primeira hipótese. Quero botar igual como está no livro. Já ia botar diferente. No livro não, nas notas. Existe delta positivo. Tá bom? Tá o quê? F e G são diferenciáveis, né? Diferenciáveis em P mais delta, tá? Em P mais delta. Com G' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo P mais delta. Tá? E essa é a grande sacada. O L é o limite com x tendendo a P pela direita de f' de x sobre g' de x. Olha aí, ó. Então, o L também é o limite com x tendendo a P pela direita de f de x sobre g de x. Tá? Deixa eu ler aqui por enquanto. Tá? Então, olha essa regra aqui. Ó. Você tem FG funções, P o número real e L o número real. Se o limite pela direita em P da F e da G é igual a zero, primeira hipótese. Segundo, existe um delta positivo tal que as duas funções são diferenciáveis no intervalo P mais delta. Ou seja, as duas funções são diferenciáveis numa vizinhança aberta à direita de P. Tá? Com a derivada da G diferente de zero em todo ponto dessa vizinhança. E o L é o limite do quociente das derivadas, então o L também é o limite do quociente das funções. Veja que o limite do quociente das funções é uma indeterminação de que tipo? Pela hipótese, 0 sobre 0. Então, essa regra aqui é conhecida como, isso aqui é conhecido como regra de L'Hopital. Acho também que ela é francesa, tá? Hã? Tem acento no O? Tem certeza? Obrigado. Regra de, nas notas tá com acento? Tá, regra de L'Hopital, tá? Bom, isso quer dizer que você pode passar desse limite para isso. O limite do quociente das funções é o limite do quociente das derivadas. Vamos à prova. Tem várias versões dessa regra, tá? Eu vou demonstrar uma delas apenas.
Porque isso aqui também vale quando os limites forem infinito, tá certo? Vale também, aqui eu estou supondo que o L é um número real, vale também quando o L for mais infinito ou menos infinito. Ou seja, a regra de L'Hopital se aplica nas indeterminações da forma 0 sobre 0 e também da forma infinito sobre infinito, com x tendendo a p pela direita ou p pela esquerda. Mas também vale quando for x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito. Dê uma indeterminação, você pode aplicar L'Hopital, desde que exista o limite do quociente das derivadas. Vou demonstrar somente essa versão. Se eu for demonstrar todas, não vai dar tempo. Vou usar a aula todo dia demonstrando, ninguém vai aplicar. O que importa é aplicar. Então, vamos lá. Admita as hipóteses. Admita as o quê? As hipóteses. Admita as hipóteses. Tá certo? Então, hipóteses estão tudo aqui. Daí, vamos pegar essa daqui, ó. O L é o limite, isso aqui é a conclusão, tá? Hipótese é isso aqui. Daí,